Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Salmo 56, 8. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu quero ler também na NVI, a Nova Versão Internacional. O Salmo 56, 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Amém. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez, em total confiança, em total dependência do Senhor, que os nossos olhos possam se abrir. E nós possamos ter mais, ó Deus, do que uma exposição da Tua Palavra que atinja só a mente, só a razão. Nós clamamos por algo mais, ó Deus, do que o nível intelectual. Nós queremos entendimento espiritual. Nós também te pedimos que junto com a compreensão e a revelação da Tua Palavra venha aquela ação tremenda, poderosa do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Deus, nós clamamos que de uma forma especial o Senhor nos toque. O Senhor não só fale aos nossos corações, o Senhor nos envolva. O Senhor ministre cada um segundo a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu devo ter pregado ela quase 20 anos atrás. Eu queria dar o crédito devido, de quem me inspirou a falar isso, mas eu não sei. Um pastor amigo aqui de Curitiba, há 19 anos e meio atrás, para ser bem preciso, ele mencionou ter ouvido um pastor norte-americano, dentro de uma outra mensagem, fazer menção desse texto e do argumento básico que eu quero usar. Nem eu me lembro exatamente o que é que eu preguei há quase 20 anos atrás, mas eu me recordo do trilho. E nesses últimos dias, o Espírito Santo vem me incomodando, me fazendo lembrar desse texto, me fazendo lembrar desse assunto. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje tem como tema lágrimas no odre. O salmista está falando a respeito de como Deus lida com as nossas lágrimas. Interessante que a gente pode falar a respeito daquilo que Deus prometeu, daquilo que um dia vai acontecer no futuro. E essa é uma promessa que tem que manter acesa no coração de cada um de nós, manter viva essa esperança. Em Isaías 25, 8, a Bíblia diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Essa profecia de Isaías, ela é citada no livro de Apocalipse. Aliás, é interessante, como no livro do Apocalipse você vai ver menções de muitas porções do livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Zacarias, muitos deles estão sendo citados, e muitas dessas palavras que estão ali dispersas no meio de um contexto de palavras literais para a nação de Israel, são aplicadas também num sentido mais espiritual. Em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 13, se você puder me acompanhe, o texto diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João tem um arrebatamento em espírito, e a partir do capítulo 4 ele começa a enxergar algumas coisas lá no céu. E um dos anciãos, dos 24 anciãos que estão à volta do trono, faz essa pergunta para ele: estes se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E o apóstolo João responde-lhe: meu Senhor, tu o sabes. A melhor forma de você dizer que não sabe é dizer que quem está perguntando é que sabe. Eu gosto disso. Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus
lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus seja louvado. Há uma promessa, querido, muito clara. O livro de Apocalipse volta a dizer lá na frente, nos últimos capítulos, que lá não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas. E a Bíblia reforça essa promessa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um dia quando eu e você estaremos para sempre diante do Senhor. E naquele dia não haverá mais necessidade de chorar. Mas até que esse dia chegue, nós não podemos pregar um evangelho baseado somente em riso, festa e alegria e negar a realidade, querido, do choro e das lágrimas. Também não acredito num evangelho que só prega o choro e as lágrimas. Tem gente que realmente acredita nisso. Eu às vezes fico incomodado com a forma como alguns vão extremos. Parece que ou você só tem que sofrer dentro do evangelho, outros dizem, não há lugar para nenhum tipo de sofrimento, é só festa e alegria. Mas, na verdade, a gente precisa entender a maneira como Deus lida com essa questão do choro, que representa a nossa dor, a nossa tristeza, nossas angústias. E esse texto que nós lemos aqui dos Salmos, ele fala de um Deus que presta atenção na nossa dor. Ele fala de um Deus que acompanha o meu e o seu sofrimento, que está de olho nos momentos de tristeza. Eu acho interessante, porque ele diz assim, contastes os meus passos quando sofri perseguições. A NVI diz, registra tu mesmo o meu lamento, obviamente oriundo dessas aflições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E daí diz assim, não estão elas inscritas, anotadas no teu livro. Então nós vemos um Deus, querido, que segundo a sua palavra, e nós podemos confiar nela de todo o coração, você pode dizer amém? Ele não tem esquecido nenhuma das lágrimas que nós derramamos. A Bíblia diz que está tudo anotado, está tudo registrado. Mas eu acho interessante que a Bíblia só poderia aqui dizer que Deus tem o registro de toda a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas há uma afirmação interessante que diz que Ele recolhe as nossas lágrimas num odre. E a primeira coisa que eu quero tentar chamar a sua atenção é que até que se cumpra essa promessa de que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Deus tem uma outra forma de lidar e de tratar com o nosso choro. Minha pretensão essa noite não é fazer a teologia do choro, mas eu quero trazer um pouco de luz, com a graça de Deus, ao seu coração sobre esse assunto. Agora, enquanto nossas lágrimas ainda não foram extintas, nós precisamos ter certeza que, no mínimo, elas chamam a atenção de Deus. Você pode dizer amém? E segundo o livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 5, quando o rei Ezequias recebe da parte de Deus, através do profeta Isaías, a notícia de que ele vai morrer. Ele está enfermo, gravemente enfermo. Isaías chega e diz, olha, Deus mandou te dizer que você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia diz que ele vira para a parede, começa a chorar e clamar a Deus. Eu gosto que esse texto fala não apenas do choro e do clamor dele, mas fala de um Deus que ouviu a voz de Ezequias. Fala de um Deus que manda o profeta Isaías de volta. A Bíblia diz, antes que ele tivesse saído da parte central da cidade, o Senhor manda ele de volta. E quando ele volta, ele diz em 2 Reis, ali no capítulo 20, no versículo 5, da parte de Deus, agora vem essa mensagem para Ezequias. Eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as tuas orações. Eu acho tremendo o fato de que Deus não apenas ouve o nosso clamor, mas a palavra profética é muito específica, eu vi as tuas lágrimas. Porque as nossas lágrimas, que ele tem essa capacidade de chamar a atenção de Deus. Agora, eu acredito que a gente precisa entender, nesse momento, enquanto Deus não enxugou dos olhos toda lágrima, nesse momento, enquanto ele dá uma atenção especial, a ponto de registrá-las no livro, de dizer, eu estou vendo isso, eu estou percebendo, a gente precisa entender como é que Deus lida com essa questão do nosso choro, da nossa dor, da nossa tristeza, das nossas angústias. E a primeira coisa que eu quero falar, dentro disso tudo, é a respeito desse odre que o salmista menciona. Eu quero que primeiro a gente tente entender o odre. Depois, eu quero que a gente tente entender o choro na Bíblia. Para, em terceiro e último lugar, a gente tentar entender o consolo de Deus. Quando ele escolhe e faz menção específica do odre, ele estava falando de algo que todo mundo da sua época e dos seus dias entendia. Como isso está fora, não só da nossa realidade cultural,
mas com o tempo, né, o odre foi praticamente abandonado. Alguns, às vezes, estão lendo a Bíblia e não fazem a menor ideia do que é o odre. Pois bem, o odre era um cantil feito de couro, né, com o couro de um animal. Então, ele normalmente era usado para armazenar água, mas a maior parte do tempo, quando a Bíblia fala do odre, ela se refere muitas vezes ao vinho. Era a conexão, talvez, primária. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz que não adianta colocar vinho novo em odre velho. Ele diz, o odre vai se arrebentar e vai se perder tanto o odre como o vinho. O que Jesus está falando? Quando eles pisavam as uvas no lagar e tiravam da uva o suco, eles guardavam o suco da uva dentro do odre. Esse odre era fechado, era bem lacrado, porque aquele suco iria passar por um processo de fermentação e ele se transformaria no vinho. E, obviamente, naquele processo de fermentação havia muita pressão ali dentro. Então, se eles usassem um odre velho, um couro já ressecado, era muito provável que ele não ia suportar a fermentação. Agora, Jesus disse, se coloca o vinho novo, no Velho Testamento é chamado de mosto, o vinho ainda não fermentado, o suco da uva. Se eles colocam o vinho novo num odre novo, então ambos se conservam. E Jesus ainda usa a expressão de que ninguém que bebe o vinho velho quer o novo, porque o velho é melhor. Então, a ideia do odre não era só ser o cantil, uma forma de armazenar o líquido, mas eles usavam e administravam isso como a maneira que eles tinham na época de guardar, de estocar o suco da uva que seria transformada no vinho. E quando ele está falando sobre Deus recolher as nossas lágrimas num odre, irmãos, eu particularmente não creio que a mensagem que ele está trazendo é literal. Eu não creio que quando eu e você chegar lá no céu, a gente vai descobrir um monte desses cantis de couro com as nossas lágrimas literalmente guardadas. Até porque alguns de nós, mais chorões que somos, precisaria no mínimo de uma piscininha daquela de 5 mil litros. Né? Para alguns de nós, os odres não seriam suficientes. Eu creio que ele está transmitindo uma mensagem que dentro do contexto deles, todos eles entendiam muito bem. Para você não achar que eu estou espiritualizando o texto, então eu vou usar depois vários versículos da Bíblia, que são muito explícitos, para tentar provar o que eu enxergo nessa afirmação. Quando eles colocavam o vinho dentro do odre, a gente pode fazer uma pergunta aqui muito diretiva. O que era esse vinho? Era o fruto do esmagar das uvas no lagar. Se tomava aquele líquido, suco resultante dele, e se guardava no odre com qual propósito? Para que ele fosse fermentado e se transformasse em vinho. Que em toda a Bíblia tem uma figura muito clara. Ele é figura de alegria. O que são as lágrimas que Deus decidiu guardar no odre? São fruto do esmagar das aflições da nossa vida. E quando a Bíblia está dizendo que Deus está recolhendo essas lágrimas para guardar no odre, e está fazendo uma analogia de que elas também vão passar por um processo de transformação. Basicamente, para mim, esse texto está dizendo que da mesma forma como se abriria um odre depois para tomar o vinho, que é a alegria, Deus tem o poder de transformar a nossa tristeza em alegria. Isso é uma mensagem bíblica muito clara. E eu vou repetir, irmãos, eu não creio no evangelho que é só de riso, festa e alegria. Nós não podemos ignorar a realidade do choro nas nossas vidas. Mas também não consigo, irmão, viver cantando aquela música, vai chorando, geme e chora, como se o tempo todo fosse só tristeza. Tem crente que parece que acredita que ele nasceu para ser que nem prego, para viver levando na cabeça. Haverá, querido, momentos de dor, de angústia. Jesus prometeu isso. Ele diz, nesse mundo vocês vão ter aflições. Quer você queira, quer não, quer... Esse é o tipo de promessa que você não precisa nem crer para ela se cumprir. Ela vai se cumprir. E haverão, com certeza, querido, situações, haverá momentos em que eu e você vamos ter essa questão da dor, da angústia, do choro, da tristeza. O que nós precisamos entender é que há um Deus que não quer que eu e você sejamos reféns, que a gente viva preso pela tristeza, pela angústia ou pela dor. Ainda que ela passe nas nossas vidas, Deus tem um plano muito específico de transformar a tristeza em alegria. Você pode dizer amém? Eu quero que você
Olhe comigo alguns textos da Bíblia. O primeiro deles no Salmo 30, nos versos 11 e 12. O Salmo 30 já tem um contexto de choro, que nós vamos explorar depois dos versículos anteriores. Ele diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Outra versão diz: transformaste o meu pranto em folguedo. Outra diz em regozijo, em festa. Porque Deus tem o poder, querido, não só de substituir a tristeza por alegria. A Bíblia diz que Ele transforma a tristeza em alegria. É diferente de só Deus dizer: bom, você já se incomodou muito com a tristeza, vamos dar o tombo nela, vamos removê-la da sua vida, vamos dar um jeito de trazer um pouco de alegria. A Bíblia não está falando de substituição, ela está falando de transformação. No livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 13, abre lá comigo, Jeremias, capítulo 31, versículo 13. Eu me lembro de quando criança, a gente cantar bastante na igreja uma canção que era praticamente em cima desse versículo. O texto diz: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Irmãos, o texto não está só falando de consolo, mas Deus diz: eu vou tornar. A palavra traduzida aqui, tornar, é subverter, é transformar. Eu vou tornar o seu pranto em júbilo. E Deus diz: eu vou transformar em regozijo a sua tristeza. Então nós temos um Deus que não apenas substitui a tristeza por alegria, mas a Bíblia diz que Ele transforma a tristeza em alegria. Ele tem o poder de mudar, colocando nossas lágrimas no odre, fazer com que elas passem por esse processo de transformação, de fermentação, de mudança. E Ele vai nos levar a esse lugar onde a tristeza é transformada em alegria. Você pode dizer amém? No livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 22, a gente lê no livro de Esther toda uma trama que tinha como propósito tentar destruir a nação de Israel toda num só dia. O que para eles teria sido talvez o momento mais trágico, doloroso, por conta de uma intervenção de Deus, se tornou num dia de festa e de celebração. E o texto diz assim, Esther 9:22, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. A Bíblia diz que se tornou, em vez de um dia de luto, um dia de alegria. A Bíblia diz que se lhes mudou de tristeza em alegria. Deus tem o poder de produzir essa mudança, de produzir essa transformação. Você pode dizer amém? Então, a gente precisa entender o que é esse odre. Eu repito, não creio que é uma afirmação literal, que a gente talvez tenha que esperar encontrar esse odre no céu, mas eu creio que a mensagem simbólica dada dentro daquele contexto fazia todo mundo entender que o esmagar das aflições na forma de lágrimas, ao serem guardados no odre, seriam servidos depois na forma do vinho simbolizado pela alegria. Aliás, no livro de Salmos, a gente lê a respeito de minhas lágrimas se tornaram meu alimento, se tornaram a minha bebida, e eu acredito que Deus tem o poder de fazer que isso seja alimento, não no sentido da gente comer, ou beber de uma amargura, mas dessa intervenção, desse Deus que tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Amém? Ok, entendendo um pouco a mensagem do odre, eu quero que a gente entenda um pouco a questão do choro. Para muita gente, quando a gente fala a respeito de choro, parece que a leitura de alguns é que a gente está pregando uma espécie de conformação com a derrota. E eu não creio nisso de forma alguma. Em primeiro lugar, porque há muitos casos na Bíblia em que o choro precedeu um milagre e uma intervenção de Deus. Em um deles, foi o próprio Jesus que, antes de operar um milagre, chorou. A Bíblia diz em João 11:35, eu me lembro, quando criança, meu pai dava para a gente a meta e o desafio de decorar textos bíblicos. Esse era um dos primeiros que a gente pegava, que era rapidinho, curtinho. O texto diz assim, Jesus chorou. De modo que eu decorei, aprendi isso muito cedo. E interessante que Jesus chorou em que momento? Ele está diante da sepultura de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro
era seu amigo. Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente e não saiu do lugar, não fez nada a respeito. Depois chega a notícia de que Lázaro, na verdade, morreu. Jesus diz: Lázaro só está dormindo, eu estou indo para despertá-lo. Jesus sabia não só o que tinha acontecido com Lázaro, Jesus sabia muito bem o que ele faria a respeito de Lázaro. Mas quando ele chega naquele lugar, vê o pranto, a dor, o luto de todo mundo, a Bíblia diz que Jesus se comoveu. E mesmo sabendo que ele está para dar uma ordem, operar um milagre no sentido de ressuscitar Lázaro, como disse um certo pregador, ele reservou-se ao direito de dar uma chorada antes de operar um milagre. E se Jesus, que era Jesus, se rendeu ao choro, não tente você me dizer que isso é sinal de fraqueza. Eu creio que sinal de fraqueza é a forma como muitos de nós, na verdade, lutamos contra o choro. Há momentos, querido, em que o choro é inevitável e ele vai fazer parte da nossa vida e, em muitos casos, ele tem precedido intervenções de Deus. Quando Ezequias chorou, ele recebe uma mensagem da parte do Senhor: eu vi as tuas lágrimas, e ele é curado, recebe mais 15 anos de vida quando estava debaixo de uma sentença de morte. Então, o choro não é necessariamente uma conformação à derrota, a algum tipo de problema que não possa ser mudado ou revertido. Pelo contrário, muitas vezes ele vai preceder um milagre. Aqui, Jesus chorou antes de realizar o milagre. Ele não estava se conformando com aquela situação. Eu quero te mostrar mais 2 exemplos bíblicos, onde o choro, na verdade, precedeu o milagre. Eu quero que a gente tente entender algo a respeito do choro. Pelo menos de chorar do jeito certo, diante da pessoa certa, que é Deus. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 10. A Bíblia fala de Ana, que não podia ter filhos, orando, chorando diante de Deus. O texto diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em outras palavras, chorou muito. O texto diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava já dizendo, ele vai ser nazireu, vai ser consagrado ao Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos considerar algumas coisas aqui juntos. Ana não está chorando, querido, numa atitude de conformação, de dizer: eu realmente quero sentar e lamentar o fato de ser prisioneira desse problema. Ela está com a alma angustiada, ela está com a alma amargurada, mas ela decide chorar diante de Deus. E esse choro, querido, vem junto de uma oração, de um clamor, para que Deus mude aquela circunstância. Eli, num baixo nível de discernimento, dá uma olhada e não consegue distinguir o que é uma pessoa buscando a Deus e outra bêbada. A coisa estava feia naqueles dias, irmão. Está certo que ela não estava orando da forma mais convencional, nem da forma mais pentecostal ou barulhenta possível. Ela mexia os lábios, mas a Bíblia diz que ela falava no seu coração. E ele a tem por embriagada. Na verdade, ela tem que explicar: eu não bebi vinho. Eu acho que tem um único momento, querido, que essa mulher bebeu, é no final dessa história. Ela bebeu, não esse vinho que ele suspeitava. Eu creio que ela bebeu daquele odre, daquele lugar onde Deus tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Porque a Bíblia diz que quando ela sai dali, ela vai comer, já não há mais tristeza. Algo aconteceu primeiro dentro dela e logo depois, nas circunstâncias que foram mudadas. E ela, de fato, por um milagre, pode ter
um filho, porque Deus ouviu a sua voz. Então nós não podemos imaginar, olhar para o choro na perspectiva bíblica como se fosse só essa conformação ao problema. Muitas vezes o choro é justamente uma das formas de derramarmos diante do Senhor uma angústia de alma que diz: eu não me conformo que a coisa continue dessa maneira, desse jeito. Avança comigo lá para o fim de 1 Samuel capítulo 30. Eu quero te mostrar um outro lugar onde as pessoas choraram e não existe essa conformação com o problema. Pelo contrário, eles se levantaram e houve uma ação e uma intervenção de Deus. 1 Samuel capítulo 30. Diz que Davi sai com os homens do seu exército. Eles acabam sendo liberados, dispensados da guerra na qual eles estavam se envolvendo e voltam para casa. A Bíblia diz: no terceiro dia, eles chegam a Ziclag. Vamos ler, o texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Irmão, tem gente que para de chorar quando é confortado. A Bíblia diz que eles só pararam de chorar porque não tinham mais forças para continuar chorando. No entanto, o que nós vemos em todos eles não é simplesmente, apesar da amargura, da angústia, da dor, de repente eles chegam e o sonho ruiu, desabou. Não tem mais ninguém. As famílias de todos foram levados cativos. A cidade inteira destruída, queimada a fogo. E a Bíblia diz no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Mas a culpa sempre é do líder. Você pode estar com todo mundo no mesmo barco, se a coisa der errada, a culpa é do líder. Eu entrei nesse negócio sabendo disso. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas olha o que o texto diz: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Outra versão diz: porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Existem formas e formas de chorar. Existe gente que chora simplesmente se lamentando. Existe gente que chora se conformando. Existe gente que chora desistindo. Mas existe gente que chora dizendo: eu não aceito. Eu não me conformo. Ele extravasa a sua dor, mas vai buscar socorro e forças em Deus. Foi o que Davi fez. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor. Davi faz uma pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Faz duas perguntas. E Deus responde: persegue, porque de fato alcançarás. E Deus dá a resposta da terceira pergunta que Davi não fez: e tudo libertarás. Deus está dizendo: você não só vai perseguir, você não só vai conseguir alcançá-los apesar dos 3 dias, mas a pergunta que talvez Davi não estava com coragem de fazer: nós vamos conseguir salvar nossas famílias? O Senhor disse: você vai trazer tudo de volta. E essa situação de choro, de angústia, que se transforma numa grande intervenção de Deus e numa manifestação poderosa da parte do Senhor. Eu quero chamar sua atenção para esses textos, porque a gente precisa entender algo a respeito do choro. Não há como tentar, nem teologicamente falando, nem de maneira prática ou estatística, tirar o choro das nossas vidas. Haverá um momento quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas até que esse dia chegue, querido, não tem como tirar. Agora, nós podemos lidar com o choro de muitas maneiras. No Salmo 35, eu mencionei esse texto antes. A gente leu os versos 11 e 12. Eu quero que você vá comigo para o versículo 5 do Salmo 30. A Bíblia diz assim:
porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor, porém, dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A NVI diz, o choro pode persistir uma noite. Outra versão diz, pode durar uma noite. Mas de manhã irrompe a alegria. Quando a Bíblia fala aqui da noite, eu acredito na simbologia do que a gente já tem ensinado aqui, que as noites escuras estão ligadas a uma visão de aflição. E o choro está ligado a esse tempo das noites escuras e das aflições. Agora, a nossa vida, querido, não será marcada somente por noites escuras e somente por aflições. A Bíblia diz, mas a alegria vem pela manhã. Haverá um momento onde a luz de Deus vai dissipar as trevas e a escuridão. Eu não creio que esse texto está dizendo de forma literal que o choro vai durar uma noite só. Senão, irmão, toda dor e sofrimento tinha prazo de validade. Era no máximo 12 horas do período está escuro. E alguns de nós já choramos mais de um dia. Alguns já choramos mais de uma semana, outros de nós mais de um mês. Alguns de nós já choramos por muito tempo, por conta de uma situação. Mas haverá um momento onde a luz de Deus vai dissipar essas trevas. E a gente precisa acreditar no Deus que tem o poder de mudar a tristeza em alegria e transformar essas noites através da entrada da sua luz. Você pode dizer amém? Eu quero que você pense junto comigo a respeito dessa questão do choro. Ele precede a alegria, como vimos em muitos milagres. Talvez a gente possa até dizer que ele nos prepara para a verdadeira alegria. Há um outro salmo, que é um momento de celebração, que é o Salmo 126. Eu quero que você vá lá comigo. Salmo 126, não é um salmo curto, eu acho que vale a pena a gente ler ele todo. O texto diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu gosto de olhar para esse texto na perspectiva do verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quer dizer, antes desse momento de alegria e de gozo, eles passaram por um bocado difícil. Eles passaram por situações de aperto e de angústia. E agora que eles estão falando de estarem alegres pelo que o Senhor fez, o versículo 4 tem uma frase interessante. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A NVI diz, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A NVI tenta explicar o que são as torrentes do Negueb. Por 2 vezes eu tive o privilégio de estar lá em Israel e passar por este lugar, pelo deserto do Negueb. E foi ali por 2 vezes os guias deram exatamente a mesma explicação. E diz, vocês já ouviram a expressão as torrentes do Negueb na Bíblia? E a maioria, claro que sim. Ele diz, pois é isso aqui. Você olha, querido, é um deserto. Pensa num trem seco. É só pedra e areia e mais pedra do que areia. A maioria das pessoas pergunta, mudou alguma coisa daquela época para agora? Ele diz, não. A turma diz, onde é que estão as torrentes? Ele diz, isso é a beleza do que se fala das torrentes do Negueb. Ele diz, olha para o lado de lá, está vendo aquela cadeia de montanha? Ele diz, quando chove, e aqui não acontece toda hora, não acontece com a frequência com que vocês têm chuva no Brasil. Até um dos dias que a gente estava nessa última excursão, choveu, a turma estava meio assim, o Gui implorava, pelo amor de Deus, vocês fiquem felizes com a gente, isso aqui é uma vitória, é um milagre, a gente está tendo chuva e um dia inteiro de chuva como esse. Mas ele diz, quando vem chuvas como essa, essas chuvas que vão descendo a montanha, elas não são absorvidas por esse solo, que é na sua maior parte pedregoso. Então toda essa água, em todo lugar que chove na cadeia de montanhas, vem juntando e descendo. Ele diz, em questão de minutos, se formam rios nesse deserto. Essas são as torrentes do Negueb. Ele diz, muita gente, às vezes inadvertida, que não percebe que está chovendo lá, é surpreendido de uma hora para outra com o que não é só uma enxurrada, são torrentes, verdadeiros rios que se formam. Ele diz, gente já morreu por causa disso.
E esse quadro, querido, quando ele está falando de restauração, e ele diz restaura-nos, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, me faz inevitavelmente pensar. Talvez você esteja olhando para um quadro da sua vida, que é um deserto só. Mas ele está dizendo, eu sei que de uma hora para outra, isso aqui pode ser transformado em rios. Eu sei que de um momento para outro, esse quadro pode mudar completamente. Então, é com essa atitude de fé, com essa visão que esse clamor, que ele cita aqui o versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vira para alguém ao seu lado, fala para ele, quem semeia com lágrimas, vai colher com alegria. Vira para o outro vizinho aí, para não fazer acepção de pessoas, fala para ele, quem planta com lágrimas, vai colher com alegria. Agora, o texto diz, quem sai andando e chorando, verso 6, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmão, deixa eu te dizer, eu não creio só que a Bíblia está falando a respeito de um momento difícil, quando nós semeamos, e que depois a gente esquece isso, pela festa que se faz na hora da colheita. Eu creio que é uma mensagem mais profunda aqui. Eu creio que as lágrimas, elas não são necessariamente sagradas. Nossas lágrimas não são mágicas, a ponto de produzir algo. Alguns às vezes acreditam nisso. Outro dia um camarada me perguntou, pastor, onde é que está na Bíblia aquele versículo, quem não chora não mama? Tipo de coisa que você imagina que nunca na sua vida vai acontecer, que nunca vão te perguntar. Eu olhei para ele e falei, fala sério, irmão. Você acredita mesmo que isso está na Bíblia? E ele insistiu e disse, e não está? Eu falei, não, não está na Bíblia. Ele olhou para mim e disse, mas bem que podia estar. Alguns às vezes parecem acreditar que a lágrima é quase mágica. Irmão, não é toda lágrima que dá resultado. Em Hebreus 12, 17, a Bíblia diz que Esaú buscou o arrependimento com lágrimas, sem conseguir encontrá-lo. Foi ignorado por Deus. Então, me entenda bem, querido, não estou tentando pregar que se você realmente der uma choradinha, essas lágrimas são mágicas a ponto de mudar a sua situação. Tem gente que chora sem nenhum resultado. Então, eu quero que a gente pense em mais do que o choro. Eu quero que a gente entenda a forma de chorar e diante de quem nós vamos chorar. Eu creio que nossas lágrimas, elas podem ser, na verdade, parte do que a gente pode chamar de uma semeadura de fé. Eu creio que semear com lágrimas é fazer da nossa dor, do nosso choro, uma expressão de fé, uma espécie de clamor silencioso, ou às vezes até barulhento junto por socorro. Há momentos onde, diante de toda a dor que nós estamos enfrentando, nós podemos estar suspirando por uma intervenção de Deus. Como quem diz, eu lamento o que eu estou enfrentando, mas eu não creio que isso tenha que ser o fim. Eu creio que esse semear com lágrimas é uma atitude de expressar realmente fé. Agora, a gente precisa entender, porque é que ao longo da nossa caminhada nós vamos ter que lidar inevitavelmente com a questão do choro, com as aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso é parte da nossa caminhada. E eu creio que, na verdade, o choro, as lágrimas, elas são parte de um processo de aperfeiçoamento na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 5. Eu quero que você veja um texto que, quando eu li as primeiras vezes na Bíblia, eu fui procurar várias versões da Bíblia diferentes, achando que devia ter alguma coisa errada, que isso não podia ser parte da Bíblia. Eu, na verdade, fiquei chocado disso estar na Bíblia. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, fala a respeito de Jesus. E diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne está dizendo, enquanto viveu aqui na terra, o seu ministério terreno, enquanto homem, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Obviamente o texto está falando de Jesus no Getsêmani, quando ele chega ao ponto de dizer, se possível, passa de mim esse cálice. O texto diz,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus aqui como homem, não como Deus. A Bíblia diz que ele foi ouvido pela sua piedade. O texto diz assim: embora sendo filho, versículo 8, esse era o choque que eu tinha, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha o 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. Obviamente a Bíblia não está falando dele como Deus, está falando dele como homem. Pastor, mas ele era alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Sim. Logo nunca desobedeceu. Não. Mas a obediência, querido, não é só a decisão de não quebrar uma ordem dada. A obediência, ela envolve o prazer de se ajustar debaixo do cumprimento da vontade de Deus. Ele chega ao ponto de dizer: eu estou em luta. Eu, como homem aqui, estou te dizendo: Deus, Pai, se tiver um plano B, se tiver um jeito de nós resolver o problema da humanidade sem que eu vá à cruz, eu gostaria de escapar do que eu tenho que enfrentar. O passa de mim esse cálice. O cálice na Bíblia, querido, é uma figura que Jesus usa sempre para falar de sofrimento. Quando Tiago e João queriam sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus, Jesus falou: olha, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Está falando de aflição. Os dois disseram sim. Ele falou: esse cálice eu garanto para vocês. Sentar-se à direita ou à esquerda é para aqueles a quem o Pai reservou. Irmão, quem foi o primeiro mártir dos apóstolos? O Tiago, dos apóstolos. Estevão morreu antes, mas dos 12. O Tiago, irmão de João, aparentemente o irmão mais velho, porque é sempre citado primeiro, que estava encabeçando o pedido. E aí Jesus disse: você quer beber o cálice que eu vou provar? Quero. Garantido. O irmão foi o primeiro que rodou. Então vamos pensar que alguns de nós fazemos umas orações. Bom, deixa para lá. Vamos pensar aqui no cálice. Ele disse: se possível, passa de mim o cálice. Ele está dizendo: eu não quero ter que sofrer. Mas ao mesmo tempo ele diz: no entanto, seja feito não a minha, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que a oração dele, que foi apresentada com forte clamor, que foi apresentada com lágrimas, foi ouvida. Naquele momento, querido, chorando, a voz dele é ouvida. Mas ele decide, junto com o clamor, dizer: eu me sujeito. Irmãos, no meio de situações de angústia, de aflição, de pressão, de lágrimas, Deus tem o poder de tratar conosco. Deus tem o poder de nos ensinar. Deus tem o poder de nos aperfeiçoar. Você pode dizer amém? E nós precisamos entender que não há um evangelho, querido, que te coloque no lugar onde você não vai passar por nada de doloroso ou difícil. Graças a Deus há um evangelho onde Deus promete que a gente não vai viver só de dor e choro. Que haverá consolo da parte de Deus, de que haverá mudança da tristeza por alegria. Mas até que isso aconteça, nós vamos ter que enfrentar a dor e aprender a buscar força e socorro no Senhor. Abre comigo no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Esse é um texto muito citado pelos pregadores de fé, por mim inclusive. Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa expressão mais que vencedores, eu já ouvi muita gente falar que você está num patamar ainda maior, acima que o vencedor. Irmão, o vencedor está aqui. Se você fosse vencedor, já estava bom. Mas você é mais do que vencedor, você está acima do vencedor. Eu, particularmente, não creio hoje, já preguei isso também, mas não creio hoje que é isso que o texto está falando. Até porque a gente precisa entender a frase "em todas essas coisas". O que são em todas essas coisas? Volta comigo, 2 versículos antes. Paulo pergunta no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmão, não está falando de coisa boa, não. Tribulação, angústia, perseguição, fome.
Nudez aqui, irmão, a gente, na nossa geração, pensa só o contexto de sensualidade. Nudez lá não tem nem o que vestir. Era o extremo da miséria e da pobreza. Ele diz, ou perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. O que Paulo está dizendo? Que essa tribulação, essa angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que tudo isso nós vamos enfrentar, são coisas que estão nos levando como ovelhas para o matador. São parte de processos que Deus usa para tratar conosco, para nos levar à cruz, para nos levar a um lugar onde a gente morra para nós mesmos. No entanto, ele diz, em todas essas coisas, experimentando isso tudo, nós somos mais do que vencedores. O que significa mais que vencedores? Nós vamos enfrentar as circunstâncias, mas não vamos ser consumidos por elas. Você pode dizer amém? No final nós vamos vencer. Quantos creem nisso, diga amém. Agora, no final a gente não vai só ter vencido. Ser mais do que vencedor significa que ao final dessas aflições, além de vencermos, além de vencedores, nós seremos alguma coisa a mais, além. Nós vamos ter sido tratados por Deus, trabalhados pelo Senhor, aperfeiçoados por Ele. Irmão, eu não creio que as circunstâncias que nós enfrentamos vão nos destruir, pelo menos não deveria. A Bíblia fala daqueles amigos de Daniel, que pela fé eles apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo, apagaram a força do fogo. A circunstância continuou ruim, mas não tinha o poder de consumi-los. Muitas vezes eu e você vamos enfrentar circunstâncias difíceis. E às vezes nós não estamos conseguindo apagar o fogo ainda, mas no mínimo o que sua fé precisa fazer é apagar a força do fogo. É dizer, não importa o que eu vou enfrentar, nada disso vai me abater. É o momento onde nós vamos fincar o pé no chão e dizer, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós estamos dizendo, nós vamos terminar bem, mas não vamos só ter vencido as circunstâncias. A Bíblia diz que o fogo não teve poder nenhum sobre eles. Não queimou um fio de cabelo, diz a Bíblia, não tinha cheiro de fumaça. Agora, a Bíblia diz que o fogo queimou uma coisa. O rei Nabucodonosor olha e pergunta para aquela turma que ganha só para concordar com ele. Nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Os caras dizem, é verdade, rei. Ele diz, eu vejo 4 homens soltos. A única coisa que o fogo queimou, que ele foi as amarras que prendiam eles. Assim como aflições que eu e você enfrentamos, que às vezes nos fazem chorar, elas têm o poder de nos aperfeiçoar, de nos tornar melhores para Deus, de nos levar a um lugar de confiança, de dependência. E nenhum de nós deve se conformar, querido, com as circunstâncias difíceis. Nenhum de nós deve decidir viver no lugar do choro. Nós vamos chorar sim, mas nós não vamos viver chorando. Porque Deus está recolhendo essas lágrimas num odre. E vai chegar um momento que elas vão ser transformadas em alegria. E quando esse momento chegar, nós vamos celebrar não só a vitória, mas o fato de que Deus tratou conosco. Você pode dizer amém? E terceiro e último lugar, eu quero que a gente tente entender um pouco do consolo. Falamos do odre, falamos do choro, e a gente precisa entender esse consolo. Quando a Bíblia fala de Deus transformar a tristeza em alegria, eu não creio que a gente vai esquecer necessariamente aquilo que nos fez chorar. Talvez você chorou pela perda de um familiar. Como é que você esquece o que aconteceu? Você não esquece. Mas você supera. E muitas vezes, querido, não é necessariamente esquecer, mas é superar. Eu queria citar um texto, se você depois tiver interesse, tem uma mensagem inteira em cima dele, que está lá à disposição no nosso site, orvalho.com, chamado Capacidade de Superação. Esse texto para mim fala disso. Abre comigo lá, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. A Bíblia fala de Efraim, um dos filhos de José, neto de Jacó, que acabou se tornando cabeça de uma das tribos de Israel. A Bíblia diz, 1 Crônicas 7, a partir do versículo 20, começa a falar dos seus filhos. E no versículo 21, ele termina falando de Ézer e Eleade. A Bíblia diz, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. O texto sugere, e tem gente que tenta interpretá-lo da forma contrária, que o povo da terra é que queria roubar o gado deles. Mas o texto sugere que os filhos de Efraim é que tentaram roubar o gado dos outros. E foram mortos nessa tentativa. Efraim perde 2 dos seus filhos numa situação trágica.
O versículo 22 diz assim: pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Versículo 23, depois coabitou com sua mulher, ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Mesmo depois de gerar um novo filho, irmãos, qualquer pai que enfrentou uma perda vai concordar que filho não substitui, feito um pneu furado que você troca por um estepe. Não existe substituição. Mas mesmo recomeçando, gerando um outro filho, você ainda percebe no nome que ele dá ao filho, Berias. A Bíblia diz porque as coisas iam mal na sua casa. No entanto, quando você continua lendo a história, você vai chegar no versículo 27, que está falando dos filhos de Berias. E o 27 conclui dizendo assim: de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Josué, filho de Num, querido, foi nada mais, nada menos do que o camarada que introduziu toda a nação de Israel na terra prometida. Foi nada mais, nada menos do que o sucessor de Moisés. E de uma linhagem de filhos se perderam praticando o crime, roubando gado. Porque alguém decidiu bater o pé, porque alguém aceitou ser consolado pelos seus irmãos, ainda que saia meio de forma capenga, meio deprimido até na hora de dar o nome do filho. Se levanta um dos maiores líderes da nação de Israel. Porque nós podemos, independente da dor que passamos e do quanto já choramos, nós podemos superar e escrever uma nova história. Agora, eu não creio que transformar a tristeza em alegria, querido, é você rir do que aconteceu de forma trágica. A gente nunca vai rir daquilo que aconteceu. Mas nós vamos voltar a encontrar em Deus forças para nos alegrarmos a despeito daquilo que passamos. Tem pessoas que viram a tristeza ser transformada em alegria de forma literal. Mas quanta gente, esses mais de 20 anos que eu estou no ministério, quantos casais, pela graça de Deus e para a glória de Deus, nós começamos a tratar e trabalhar com casamentos que estavam acabados e foram restaurados. E apesar de toda a dor que passaram, daquilo que sofreram, hoje eles podem se levantar e testemunhar que a tristeza foi transformada em alegria. Agora, muita gente, nós lutamos, tentamos e não conseguimos o mesmo resultado, até porque não depende só de um para que um casamento seja restaurado. E alguns não têm o mesmo testemunho para dar do que outros, mas eles decidiram que não iam viver presos na tristeza. Eles iriam superar, porque a alegria, querido, a nossa realização em Deus, ela não pode ser circunstancial. Se a gente depender das circunstâncias, nós vamos acabar nos tornando que nem aquela mulher de Jó, que quando a casa começou a cair, ela vira para o Jó e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, para que nós precisamos dele? Porque quem depende só desse fator circunstancial vai terminar agindo assim. Eu gosto quando Paulo lá em Filipenses diz o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo? Minha alegria não depende daquilo que eu passo, não depende das circunstâncias. Ele diz: eu sei estar contente quando eu estou suprido, quando eu estou em necessidade. Ele diz: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: minha alegria vem do alto, minha alegria vem do Senhor. E eu creio que transformar a tristeza em alegria, que não significa necessariamente que toda circunstância será mudada. Mas a despeito delas, nós não vamos viver no luto. A despeito delas, nós não vamos ser reféns do choro. Muitas vezes o que nós vamos ver nessa atitude de fé, de confiança em Deus, nessa semeadura de fé enquanto choramos, às vezes não é Deus necessariamente mudar as circunstâncias. Às vezes Deus vai mudar é a gente. Mas nós vamos ver mudanças. E nós vamos poder experimentar um Deus que transforma a tristeza em alegria. Você pode dizer amém? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 4, a Bíblia diz que há tempo de rir, há tempo de chorar e há tempo de rir. Quando você só lê sobre o tempo, quase parece que ele só está dizendo que a vida é feita de altos e baixos. Então tem hora que você vai estar lá embaixo chorando, tem hora que você vai estar lá em cima rindo, né? E que quem está rindo não pode imaginar que nunca vai chorar, e quem está chorando precisa imaginar que em algum momento pode rir. Mas quando a Bíblia fala de Deus recolhendo essas lágrimas no odre, para trazer transformação, eu quero repetir o que eu já estou falando desde o início aqui, enfatizar mais isso. Eu não creio que Deus está falando só de substituição. Eu não creio que Deus está só dizendo: bom, agora vamos tirar um pouco a tristeza e no lugar dela vamos colocar a alegria. O que Deus está falando é de transformar uma coisa em outra.
Isso para mim, querido, mostra o quê? Um compromisso de Deus de trazer intervenções sobrenaturais na nossa vida. De produzir aquilo que a gente jamais poderia produzir por nós mesmos. Abre comigo Isaías, no capítulo 61. Esse é o texto que Jesus, quando entra na sinagoga em Nazaré, é o texto que ele lê. A Bíblia diz que ele abriu o rolo do livro do profeta Isaías. E ele lê exatamente esse texto, que é uma profecia messiânica, Isaías 61, vamos ler do 1 ao 3. E a Bíblia diz, depois de ler, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Ele está dizendo, essa profecia se cumpre em mim. Eu sou ungido, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E essas são as coisas que eu, pelo poder do Espírito Santo, vim para fazer na vida de vocês. Então ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso é parte de um ministério, querido, que seria realizado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós precisamos entender, é uma promessa, é um compromisso de Deus de trazer consolo sobrenatural. Não é só Deus dizer, olha, o tempo vai ajustar as coisas, a poeira vai abaixar, você vai dar a volta por cima. Ele está falando de coisas que só poderiam acontecer por uma ação do Espírito Santo. E depois de falar, de consolar todos os que choram, olha o versículo 3. A pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que nós podemos e devemos esperar, querido, não é só essa capacidade de superar, porque alguém deu um gás na gente, encheu a gente de motivação, porque simplesmente as coisas se resolveram por si dentro de nós. O que nós devemos esperar é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que transforme, não só substitua, que transforme a tristeza em alegria. Eu fico pensando isso aqui. A pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Normalmente eles botavam cinzas sobre a cabeça. Deus diz, eu quero botar uma coroa. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. A Bíblia diz, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando essa condição é mudada na nossa vida, isso vai trazer glória para Deus. Deus quer ser visto na minha e na sua vida. Deus quer fazer de mim e de você parte de uma vitrine, onde o mundo possa saber quem Ele é e o que Ele faz na nossa vida. E parte dessa ação dEle é transformar a nossa tristeza e alegria. Você pode dizer amém? Eu nunca tive dificuldade de, nos meus momentos com Deus, abrir a boca, abrir o bico e chorar. De falar a verdade, pensa num trem que eu gosto. É de chorar nos pés do Senhor. Tem momentos que eu rasgo meu coração, eu derramo minha alma e eu tento dizer tudo que está dentro de mim. Tem momentos que eu apenas choro, dizendo, você sabe exatamente como eu estou. Mas eu estou vindo a você. Estou vindo chorar nos seus pés. Porque eu sei que do Senhor pode vir consolo. Irmão, eu queria dizer que na nossa vida a gente não vai precisar de choro, mas isso não é verdade. Estou todo contente. O meu filho, com 15 anos, indo pregar na Europa essa semana. Eu fico imaginando, às vezes, a alegria que eu vi, tanto meu pai que já passou para o Senhor, como para minha mãe que está aqui, de me ver hoje servindo a Deus. Mas eu não dei para eles a mesma alegria que meu filho está me dando. Porque antes de chegar no lugar que eu estou em Deus, eu fiz eles chorarem. Houve momentos em que eles realmente tiveram que chorar diante de Deus por minha culpa, por causa de mim. Houve momentos eu estar me esfriando, me afastando. E eles tiveram que dizer para Deus algumas vezes, Senhor, nós não geramos filho para perdição, nós não aceitamos isso,
Nós queremos que o seu plano e o seu propósito se cumpram. Eu louvo a Deus, porque eles choraram. Não um choro de conformismo, de conformação, de dizer vamos sentar e lamentar porque o sonho acabou. Mas eles choraram no momento onde eles estavam dizendo: Deus, nós estamos semeando isso em lágrimas, mas nós vamos colher alegria. Eu queria estar aqui para te dizer, querido, que agora que você se converteu, você não vai ter mais problema. Mas seria uma grande mentira. Talvez você vai ter mais problema agora do que antes. Porque agora você deixou de ter o inimigo como aliado. Agora ele realmente está incomodado com a sua postura. A Bíblia fala de um caminho que é apertado, de uma porta que é estreita. Viver a vida cristã que vai exigir de nós entrega, rendição. Mas eu quero te dizer que no meio de todo esse processo, além de tudo aquilo que Deus vai fazendo dentro de nós, enquanto a gente chora, há uma promessa de uma colheita de alegria. E mesmo em circunstâncias que talvez não sejam mudadas, a nossa condição interior pode ser e muito mudada. Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui hoje, que está só recebendo uma lição que você vai usar daqui a um tempo. Mas eu sei que eu estou falando nessa noite com muita gente que nesse exato momento da sua vida está passando por um momento de dor. Eu quero lembrar você que chorar diante de Deus, ciente de que Ele ouve as nossas orações, que Ele vê as nossas lágrimas, é algo que a gente precisa aprender. Como também ser trabalhado nas circunstâncias até que elas sejam mudadas. A gente tem que crer que essas lágrimas não estão se perdendo. E o propósito do Senhor recolhê-las num odre não é porque Ele tem um gosto estranho de colecionar as coisas. É uma forma dele dizer: eu vou transformar esse choro. Eu vou trazer alegria para o seu coração. E o Espírito Santo, querido, que é chamado de um Consolador, é dele que Jesus falava: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo, Ele quer vir sobre mim e sobre você e operar uma obra profunda de consolo no nosso coração. Eu não creio num evangelho só de choro, também não creio num só de alegria, mas eu creio no evangelho onde Deus vai mudando o lamento e o pranto em festa e em regozijo. Onde, ainda que a gente chore, a gente não tem que viver só chorando. Eu quero te desafiar a colocar seu coração diante de Deus nessa hora. A talvez dizer: Deus, eu preciso aprender a chorar da forma certa, com a perspectiva certa. Porque lembrando, querido, o choro não é sagrado em si. Eu falei que antes, Isaú chorou sem ser ouvido. Mas nós precisamos acreditar que quando ele se torna uma expressão de fé, de alguém que está clamando pelo socorro de Deus. Eu gosto de quando Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo: eu me recuso a ficar olhando só as circunstâncias. Eu preciso olhar para Deus. E há momentos, querido, onde a coisa está difícil, está pesada. E você pode chorar de uma forma onde você só vai curtir a sua amargura sem chegar a lugar nenhum. Ou você pode chorar da forma correta diante do Senhor pedindo socorro. Há momentos que nós estamos chorando por causa de escolhas erradas que fizemos. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente depois de ter negado o Senhor 3 vezes. A burrada foi dele. Não dá para culpar Deus, não dá para culpar ninguém. Ele fez a escolha errada. Mas aquelas lágrimas de arrependimento chamaram a atenção de Deus. E Jesus, depois de ressuscitado, aparece para ele. E mesmo que Pedro tenha negado por 3 vezes, o Senhor lhe permite agora por 3 vezes afirmar o seu amor por ele. Há momentos onde nós precisamos chorar com arrependimento mesmo, dizer: Deus, eu meti o pé pelas mãos, eu chutei o balde, eu fiz tudo errado. E eu escolhi, pior que ele ainda tinha sido advertido pelo Senhor e não deu ouvidos. E quantas vezes isso acontece na minha e na sua vida? Mas a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O primeiro choro que a gente tem que aprender a praticar é o choro de arrependimento.
É dizer: Deus, eu lamento as escolhas erradas que eu fiz, mas eu quero buscar o seu socorro. Talvez você esteja chorando não por causa do que fez. Talvez você esteja chorando por causa do que alguém fez. Às vezes é um casamento que acabou. Às vezes você foi injustiçado e foi ferido por causa de outros. E nesse choro, você não precisa estar só buscando vingança. Você pode conseguir administrar o perdão. Mas dizer: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração. Mude a minha história. Talvez haja pais aqui nesse momento chorando pelos filhos que estão longe do Senhor, ou enveredaram pelo caminho das drogas, do álcool, da prostituição, talvez até do crime. E nós precisamos saber que se é um lugar onde nós podemos fazer isso, é diante do Senhor. Não importa a razão pela qual o seu coração esteja apertado, né? O tipo de pressão que você esteja enfrentando, a ponto de dizer: eu tenho chorado. Nós precisamos saber que nós podemos encontrar em Deus resposta, conforto, consolo. Eu quero orar, não só de uma forma geral, com todos nós, para que Deus tenha lugar de aplicar em nós a sua palavra. Eu gostaria de orar de uma forma especial, com aqueles que estão enfrentando um momento de dor, com aqueles que realmente estão derramando lágrimas nessa hora, não importa o motivo. Talvez você está chorando por você mesmo, talvez você está chorando por outro, talvez você está chorando por causa de que outro, não importa, eu não quero tentar fazer nenhum tipo de distinção. Se você nessa noite diz: Pastor Luciano, eu entrei neste lugar, precisando de conforto sobrenatural, mas eu quero, como Ana, derramar minha alma diante do Senhor. E eu creio que assim como quando Eli, como homem de Deus, com a autoridade que o Senhor mesmo colocou sobre ele, libera uma palavra sobre ela, o coração dela foi mudado. Eu creio que a mesma coisa pode acontecer comigo hoje. Se você crê que esse é o lugar de chorar e que Deus pode fazer algo, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui na frente. Nós vamos não só orar juntos, talvez a gente vá chorar junto, mas eu quero te dar a oportunidade de derramar seu coração diante de Deus, não importa o que nesse momento esteja te afligindo. Eu quero pedir que os demais orem, não só para que essa palavra entre na sua própria vida, mas eu quero que você me ajude a orar e chorar com aqueles que vão estar orando e chorando aqui na frente. Eu sinto a presença de Deus de uma forma especial aqui. Foi muito difícil para mim nesse momento, pela manhã, conseguir terminar de falar sem chorar. Mas a minha vontade de chorar não era a dor, não era a tristeza. Era entender o amor de Deus que estava sendo derramado nesse lugar. Era entender esse conforto sobrenatural que só Deus pode trazer. E eu quero te dizer, querido, existe bálsamo neste lugar. Existe conforto neste lugar. E Deus quer fortalecer os nossos corações. Eu quero te desafiar, comece a orar. Levante sua voz ao Senhor, onde você está. Em especial vocês vieram aqui à frente. Eu quero que você tenha liberdade não só de orar, talvez de chorar, derramar o seu coração diante de Deus. E dizer: Deus, esse é o momento, essa é a hora que eu estou precisando de você e do cumprimento dessa palavra. Espírito Santo, vem sobre nós nesta hora. Vem sobre os meus irmãos e irmãs neste lugar. Vem sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Vem sobre aqueles que serão alcançados por essa palavra gravada depois. Espírito Santo, vem sobre nós. Você é o Consolador. E essa hora onde nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, onde queremos chorar diante de Ti, não um choro de conformação com a dor, mas justamente o clamor silencioso pela intervenção do alto, para que o Senhor mude não só as circunstâncias, mas para que o Senhor mude, transforme a tristeza em alegria. Deus, nós clamamos o Teu toque, nós oramos pela manifestação da Tua graça, nós oramos que o Senhor nos envolva, vem sobre nós. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira, derrama o seu coração, ora você nessa hora, ora você diante de Deus. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você ore, eu não quero que você cante com eles, pelo menos não nesse instante. Eu quero que você ore, fale com Deus e deixe Deus falar o seu coração.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.